E aí, tudo bem? Vamos começar a falar sobre gametogênese. Agora vai ser a vez da ovulogênese. Mas antes de qualquer coisa, você que está aí me assistindo, vai ali e se inscreve no meu canal, dá um likezinho se tu achar que deve dar, eu peço que sim. E vamos agora sim a essa aula sobre gametogênese, a denominada ovulogênese. O primeiro questionamento é: em que lugar acontece isso? Aí tu vai dizer: ah, professor, é fácil, é na gônada. Beleza, nos ovários. Lá nos ovários vai acontecer o fenômeno chamado ovulogênese. Mas tome cuidado, viu? Por quê? Porque tem muitas coisas diferentes em relação à espermatogênese. A ovulogênese ela é bem diferente, tem detalhes diferentes entre meninos e meninas. As meninas têm particularidades que os meninos não têm, óbvio, né? Mas a gente vai ver isso a partir de agora. Então, primeiro ponto, fase embrionária. Você está vendo aqui, eu dei um destaque legal, olha só para essa chamada fase embrionária. Homens não têm fase embrionária para a produção de gametas, as meninas têm. O que significa que uma menina, ainda no útero da sua mãe, lá naquele período, ela já começou a produzir os seus gametas, que ela vai começar a liberar lá na sua puberdade. Lá com 12, 13 anos, ou antes ou depois, ok? Então, ela começa de forma muito precoce. Isso é importante. Então, olha só, o que vai acontecer nesse período chamado período embrionário? Hashtag o que ocorre. Olha só, nesse período embrionário, a formação das ovogônias e também dos ovócitos primários. Vai acontecer a fase multiplicativa e a fase de crescimento. Então, forma a ovogônia, forma o ovócito primário, isso na fase, tudo no período embrionário, que é o período onde vai acontecer a fase de crescimento, a proliferativa e a de crescimento. Dá para chamar também de multiplicativa, onde as ovogônias vão proliferar, vão se multiplicar e aí vai acontecer a formação dos chamados ovócitos primários, que também, como as ovogônias, são células 2N cromossomos. Atenção, muita atenção. Olha só. Ocorrem, isso aqui é legal, fica bem ligado mesmo, ocorrem as mitoses para formar as ovogônias e a meiose 1 até o diplóteno. Prófase 1, período denominado dictióteno. Rodrigo, professor Rodrigo, não entendi. Então, naquele momento embrionário, nas meninas que estavam lá no útero das suas mães, ou que estão nesse momento, está acontecendo dois momentos importantes da ovulogênese. Memoriza lá. Primeiro, a fase multiplicativa, aonde as ovogônias por mitose estão se multiplicando. E segundo, os ovócitos primários estão sendo produzidos. Enquanto as ovogônias se multiplicam por mitose, o ovócito primário, ainda nesse período embrionário, já começa a meiose 1, que é a meiose reducional. Mas só começa, porque vai fazer só uma parte da prófase 1. A prófase 1 é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Mas esta última, a diacinese, não acontece no período embrionário. Acontece leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno. E aí para, a paradinha. Essa interrupção é denominada dictióteno. Beleza? Muito bem. Anotou aí? Então, termina o período embrionário, aí vem o nascimento, nasce a menina, cresce a menina, chega na puberdade. Tudo igual. Até agora, paradinho, lá na prófase 1, fenômeno chamado dictióteno, prófase 1 incompleta. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? A partir deste momento, na puberdade, nós temos a menarca. O que é a menarca? É o primeiro ciclo ovulatório dessa menina.
primeiro ciclo, ok? O que configura a liberação do primeiro gameta da vida dela. O primeiro gameta que ela liberou. Aquele gameta que foi produzido, que sofreu o processo de maturação e foi liberado. Esse gameta é chamado ovócito secundário. Não é óvulo, beleza? Ó, a prófase 1 se completa, porque faltava a última etapa, lembra? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno já tinha acontecido. Faltava a diacinese. Então, faz a diacinese, termina a prófase 1, faz metáfase 1, faz anáfase 1, faz a telófase 1, termina a meiose reducional. Já inicia a meiose 2, faz prófase 2, faz metáfase 2 e paradinha mais uma vez. Libera o gameta. Libera o gameta, que é o ovócito secundário, parado em metáfase 2. Ok? Olha só, foca aí. Meu Deus do céu. Dá uma focada, olha essa focada, ó, que focada, né? O gameta feminino não é o óvulo, mas o ovócito de segunda ordem secundário. Ele possui 23 cromossomos, N igual a 23, e 46 moléculas de DNA. Beleza? 23 cromossomos duplos e 46 moléculas de DNA. Por quê? Porque parou em metáfase 2 e não foi para anáfase 2 para separar a cromátides irmãs. É por isso que ele tem teor dobrado de DNA. Vai uma dica aí, quer ver? Uma ovogônia tem 46 cromossomos, tá? Aquela ovogônia que deu origem ao ovócito primário, ela terminou uma mitose, então ela tinha 46 cromossomos simples. 46 também era o teor de DNA. Ela é uma célula 2N. E ela tem o mesmo teor de DNA que o gameta que você liberou. Isso pode ser uma questão do teu vestibular, uma questão do Enem. Repetindo, o gameta, ovócito secundário, tem 46 moléculas de DNA igual à ovogônia que deu origem a ele. Igual. Teor de DNA. Número de cromossomos é diferente. Por quê? Porque o teu gameta tem 23, ele é uma célula haploide, e a ovogônia é uma célula diploide, tem 46. Focou aí? Beleza. Então vamos lá. Bem mais complicadinho, né? Complicada e perfeitinha você me apareceu. Beleza? Fique atento. A meiose que iniciou na vida embrionária só irá finalizar se acontecer fecundação. Então, se você é menina que está me ouvindo agora, quando você engravidar, ou se já engravidou, beleza? Naquele período, na gravidez, na fecundação, a meiose que começou na tua vida embrionária terminou. Começou e terminou. Terminou o ciclo. Agora, se você não ficou grávida até agora, você nunca terminou uma meiose, só foi até a metáfase 2. Essa é uma diferença importante, porque nós, homens, começamos e terminamos, tá? Beleza. Então, fica ligado. Vamos lá. O que mais? Agora a gente vai detalhar as etapas. A fase multiplicativa, aonde nós vamos observar a formação das ovogônias. Como vocês estão esperando, ou melhor, observando, o período de multiplicação, ou multiplicativa, ocorre no período embrionário até o nascimento. A gente falou até há pouco sobre isso. 100 mil folículos serão produzidos. Então, aqui eu tenho uma célula 2N, olha só, esta célula aqui 2N, ela deu origem a todo esse processo, olha aqui, se dividiu formando duas por mitose, e essas duas formaram mais duas, cada uma delas, e segue o baile, vai seguindo, ou seja, vai prosseguindo. Todas elas são células 2N cromossomos, por isso nós chamamos isso de fase multiplicativa. Vamos tirar esses riscos aqui que não ficou legal. Fica melhor deixar sem risco, como vocês estão observando agora. Então, uma ovogônia, ok, se divide por mitose, formando duas e sucessivamente. Fase multiplicativa que acontece lá no período embrionário. Depois, fase de crescimento, aonde uma ovogônia
dará origem a um ovócito primário, e esse ovócito primário cresce, por isso fase de crescimento, aumentou muito de tamanho, porque houve ali um acúmulo de substâncias de reserva. Crescem por acúmulo de substâncias de reserva e é interrompido em prófase 1, como falei agora para vocês, num período chamado dictióteno, beleza? Muito bem, agora nós vamos para a etapa de maturação. O que é a etapa de maturação? É quando o ovócito primário, que se divide por meiose, a meiose 1, a reducional, dá origem a duas células. Uma delas vai ser o ovócito secundário e a outra vai ser o primeiro glóbulo polar. Ambos com N cromossomos igual a 23 e também as duas células com cromossomos duplos, por isso o teor duplicado de DNA igual a 46. Então, esse período é o período de maturação. Agora, o que a gente vai ver é o seguinte, vamos observar aqui, ó. Ocorre na puberdade, onde dos 5 aos 12 ovócitos primários são estimulados por mês, mas apenas um sofre divisão celular. Então, o que eu acabei de falar para vocês, aqui nós temos o gameta feminino, que é o ovócito secundário, então o gameta feminino não é o óvulo, ok? E esta célula aqui é o primeiro glóbulo polar. Ambas são células N cromossomos, mas como estamos falando de meiose 1, os cromossomos são duplos, porque aqui na anáfase 1 só houve a separação dos cromossomos homólogos, beleza? Depois disso é que vem a meiose 2, aonde o ovócito secundário vai se dividir, formando a ovótide e, consequentemente, o óvulo e mais um glóbulo polar. Aquele primeiro glóbulo polar também se divide, dando origem a outros dois. Por isso, nós vamos ter aqui, ó, vamos colocar em destaque 3 glóbulos polares. Essas 3 células aqui que eu acabei de destacar. E a quarta célula, que é o óvulo, que só será produzido se acontecer a fecundação, como também falei para vocês agora há pouco. Beleza, vamos lá a mais detalhes. Agora nós temos aqui o período inteiro, que a gente pode observar. Se você pegar a partir de uma ovogônia, olha só, uma ovogônia vai formar um ovócito primário. Este ovócito primário vai formar um ovócito secundário e um glóbulo polar. O teu ovócito secundário vai formar o teu gameta, propriamente dito, e um corpúsculo polar ou glóbulo polar, porque essas duas palavras são sinônimas. E o primeiro glóbulo polar se divide formando mais 2, totalizando aí as 4 células que nós acabamos de falar, beleza? Então, vamos lá, a gente precisa fazer uma diferenciação importante sobre a ovulogênese e a espermatogênese. Eu queria dizer para vocês, antes de qualquer situação, que ao contrário da espermatogênese, que começamos tardiamente, nós vamos a vida inteira produzindo. Isso significa que um homem de 60 anos ou mais, ele ainda continua a produção de gametas, obviamente com muitas dificuldades, com problemas de divisão celular, com mutações cromossômicas, mas na prática a produção de gameta ainda continua, ok? Ao contrário das mulheres. Começa muito cedo, mas também termina mais cedo. Depende muito da idade, pode ser 42, 45, até antes ou mais após os 45 anos, beleza? Agora, você começa a identificar a menopausa pela ansiedade, depressão. Algumas mulheres podem ter esses sintomas ou mais ou menos acentuados, todos ou alguns, né, alguns deles, diminuição do libido, fadiga, insônia, aumento de calor, a irritabilidade, pode aumentar o peso, pode também ter uma tendência a ter osteoporose, lapsos na memória, secura vaginal, enfim, e tudo isso pode ser corrigido com reposição hormonal. Beleza. Agora sim, vamos fazer uma diferenciação no que é a diferença entre a espermato e a ovulogênese. Então vamos lá. Fase de multiplicação durante toda a vida no homem. Toda a vida vai ter fase de multiplicação. Apenas, agora na ovulogênese, apenas no período da vida intrauterina da mulher. Bem importante. Então, fase multiplicativa no homem, toda a vida. Na mulher, no período intrauterino, ou seja,
fase embrionária. Células férteis. Todas as produzidas são férteis, ou seja, começou uma espermatogônia, se divide e vai dar origem a 4 espermatozoides. Então, todas são férteis. Agora, na ovulogênese, somente uma das 4 serão férteis. Uma, que é o gameta propriamente dito, lembra disso, né? Que ele é o chamado ovócito secundário, e aí você vai ter as outras que serão os glóbulos polares. Lembre-se que só vai formar óvulo se acontecer fecundação, senão não. Após a fecundação, quando os núcleos do espermatozoide e do óvulo se misturam, aí você vai formar o ovo, que também é chamado de zigoto. Glóbulos polares, agora a terceira. Então a gente fez a primeira observação sobre a fase multiplicativa, depois sobre as células que são férteis, depois, agora por último, as células formadas e agora sobre os glóbulos polares. Não tem glóbulos polares porque todas as células são férteis no homem. E na menina tem, obviamente, os 3 glóbulos polares que são formados, tá? Fase de diferenciação. Se tu tem uma boa memória, tu vai lembrar o que eu falei no início da minha aula. A fase de diferenciação diferencia o homem da mulher. Lembra? A fase de diferenciação no homem, na espermato, mas não há na ovulogênese. Não possui. Beleza? Agora, em relação ao tamanho do gameta. O gameta masculino, ele é microscópico e o feminino é macroscópico. Eu vou falar sobre mais uma diferença, que é a mobilidade. O gameta masculino é móvel e o gameta feminino é imóvel. Muita informação sobre a ovulogênese e eu espero que você tenha entendido, senão você vai voltar e vai assistir de novo esse vídeo algumas vezes e depois vai complementar fazendo exercícios. Beleza? Muito bem, até mais. Tchau, tchau.